Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula. Hoje, segunda-feira, aula de ensino religioso. E o versículo que eu vou ler para vocês se encontra em Isaías, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Eis-me aqui, envia-me a mim. Lembram que eu falei da história de Moisés, que ele foi colocado no cestinho e a princesa do palácio que encontrou? Então, Moisés, ele foi amamentado pela sua mãe, mas quando crescido, ele teve que voltar ao palácio. E lá Moisés morou. E quando ele tinha 40 anos, ele viu um egípcio batendo em um israelita. Ele ficou muito bravo e matou o egípcio. Que coisa feia, não é? Moisés, ele cometeu um erro terrível e então teve que fugir do palácio. E ele foi para o deserto. Lá ele conheceu Zípora. Com ela se casou e teve filhos. Lá no deserto, ele teve outra profissão. Ele pastoreava as ovelhas de seu sogro Jetro. Então, nessa parte da história, Moisés, ele cometeu um erro que foi matar um egípcio, porque viu esse egípcio batendo em um israelita. E ele não concordou com isso, mas também cometeu um erro que foi o assassinato. Então, para que ele também não morresse, ele fugiu para o deserto. E lá ele conheceu a sua esposa, teve filhos com ela e teve outra profissão, que é pastorear ovelhas. E na próxima aula a gente vai ver o que aconteceu com Moisés. Será que Moisés só continuou sendo pastor de ovelhas? Então, na próxima aula a gente continua a história de Moisés. E agora vamos para a nossa aula de matemática. Na aula de matemática, vamos falar sobre dúzia e meia dúzia. E eu trouxe aqui uma ilustração para vocês, para ficar mais fácil de aprender. Então, tem esse feirante, tá vendo aí? A banquinha dele tem várias frutas, legumes, verduras. Então, certo dia, Pedrinho foi à feira porque a sua vovó pediu para que ele comprasse algumas coisas que estava faltando em casa. Então, Pedrinho ele foi com uma lista. Nessa lista tem dizendo 12 ovos e 6 bananas. Então, Pedrinho foi à feira para comprar 12 ovos e 6 bananas. Então, ele pediu ao feirante: Eu quero 12 ovos. Então, o feirante falou: Você quer uma dúzia de ovos? Pedrinho pensou: Uma dúzia? O que é que ele está querendo dizer? Então, uma dúzia é a mesma coisa de eu dizer que são 12 unidades. Então, se Pedrinho ele quer 12 ovos, significa que ele quer uma dúzia de ovos. Ah, agora Pedrinho entendeu. Então confirmou: sim, eu quero uma dúzia de ovos. Continuando a lista, tem dizendo que a vovó dele precisa de 6 bananas. Então, o feirante disse: Você quer meia dúzia de bananas? Peraí, meia dúzia? Como assim? Então vamos lá. Se uma dúzia é igual a 12 unidades, então meia dúzia é igual a metade de 12. Vamos colocar mais outro exemplo para ficar fácil. Eu tenho aí 12 bananas. Então, agora eu vou dividir nesses dois cestos para ver qual é a metade de 12. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Viram? Eu tinha 12 bananas. E eu dividi nesses 2 cestos. Então, ficaram quantas bananas em cada cesto? 6. 6 bananas. Então, a metade de 12 é 6. E Pedrinho ficou muito feliz porque ele entendeu isso, que uma dúzia é igual a 12 e meia dúzia é igual a 6. Então, vamos revisar novamente. Uma dúzia é igual a 12. Meia dúzia é igual a metade de 12, que é 6. E a atividade de hoje vai estar no caderno de matemática, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!